Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de Geografia, os alunos do segundo ano do ensino médio, final da apostila 3, tema Estados Unidos, nós vamos trabalhar um pouquinho de aspectos populacionais, desse imenso, dessa potência que são os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, como descreve aqui no subtítulo, país branco, ou seja, um país de maioria branca, urbano e com elevado IDH. Então, vamos trabalhar essa questão do branco, vamos trabalhar essa questão do país urbano e vamos trabalhar a questão de qualidade de vida. Então, os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, uma população mais ou menos 326 milhões de habitantes, distribuído no espaço de mais ou menos 9 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Isso vai dar mais ou menos a proporção de 35 habitantes por quilômetro quadrado. Então, os Estados Unidos é um país populoso, ou seja, tem uma grande população absoluta, porém é um país pouco povoado, ou seja, uma baixa densidade demográfica. Possui um baixo crescimento demográfico, ou seja, tem uma taxa de natalidade baixa, assim como também tem uma taxa de fecundidade baixa. Predomínio da população de origem europeia, 59%. É um país urbano, ou seja, 82% da população mora na cidade, nos grandes centros, e tem um elevado índice de desenvolvimento humano, ou seja, os Estados Unidos têm uma excelente qualidade de vida, resultado dos seus ótimos, indicadores. Então, um indivíduo americano vive em média 77, 78 anos, baixa mortalidade infantil, apenas 6%, analfabetismo inferior a 5% da população com mais de 15 anos. Então, renda per capita, renda por pessoa, varia entre 59 mil dólares. Só para vocês terem uma ideia, eu vou comparar com a renda per capita do Brasil, que gira em torno de 9.500 dólares. Um IDH superior a 0,9 pontos, ou seja, o máximo é 1, então eles estão muito acima. Os Estados Unidos, geralmente, quando sai o ranking de IDH, está entre os 10 primeiros colocados. Do ponto de vista urbano, tem algumas megacidades, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, tem Nova York, Los Angeles, tem uma cidade global, Alpha, que é Nova York, a principal cidade global do mundo, e possui algumas megalópolis. Eu vou colocar aqui um mapinha das megalópolis dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm duas megalópolis na parte leste. Tem uma megalópole que chama-se Spitz, Então vai desde a cidade de Chicago até Pittsburgh. É legal passar o conceito de megalópolis para vocês. Então, megalópolis são ou é o encontro de duas ou mais metrópoles. Então, nós temos aqui Spitz, o encontro da cidade de Chicago e Pittsburgh, e Boston, o encontro da cidade de Boston e Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. E na costa oeste nós temos a megalópole Sansan, que é o encontro das cidades de São Francisco a San Diego, passando por Los Angeles. Os Estados Unidos, um país típico, de imigrantes. Então, os Estados Unidos foi um país constituído por imigrantes. Primeiro
os povos saxões vindos da Inglaterra. Depois, já no século XVII, né, chegam os negros trazidos da África, né, como mão de obra escrava. Esses negros se concentraram mais nos estados do sul dos Estados Unidos, né, estados como a Geórgia, Mississippi, Louisiana, então esses estados mais do sul dos Estados Unidos. Então existe até uma diferença gritante entre o sul e o norte dos Estados Unidos, muito debatido na chamada Guerra da Secessão. Durante o século XIX, os Estados Unidos receberam uma grande leva, uma grande corrente migratória, né, de irlandeses, alemães, escandinavos, né, aquela parte lá da Rússia, a parte da Ucrânia, né, receberam também italianos, muitos italianos, né, nos Estados Unidos. Então, só para vocês terem ideia, aí se forma um grande mosaico étnico, né, dentro dos Estados Unidos. É importante ressaltar também, né, o crescimento da população já no século XX, né, um grande número de latinos chegando nos Estados Unidos para a composição de uma mão de obra barata, né, e começa dentro dos Estados Unidos um processo muito forte, né, de chegada de pessoas vindas de várias partes do mundo. Começaram a chegar pessoas também, né, do Oriente Médio. Outra questão importante a estar ressaltando. E assim, o crescimento desses imigrantes, né, mostra como os Estados Unidos crescem com um perfil totalmente diferente. Aqui mostra já o processo de formação do muro da fronteira dos Estados Unidos com o México, que mostra, principalmente na gestão de governos republicanos dos Estados Unidos, né, o anti-latino, né, o anti-imigrante. Então, uma perseguição muito grande contra os imigrantes. Eles constroem um muro para tentar deter a entrada desses latinos nos Estados Unidos. Haja visto que latinos de diversas partes vão até o México para tentar entrar nos Estados Unidos. É uma grande preocupação dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos precisar da mão de obra latina. Isso fica muito claro num filme que se chama-se Um Dia Sem Mexicanos, que mostra um dia em que toda a mão de obra latina some dos Estados Unidos e eles se veem com grande dificuldade em conseguir manter o seu dia a dia, mesmo porque esses latinos, os negros, né, eles fazem os piores serviços dentro dos Estados Unidos, e muitas vezes mal remunerados e sofrendo todo um processo de xenofobia. A questão do negro. A questão do negro é muito forte nos Estados Unidos, né? Então, os negros, né, eles compõem basicamente 13% da população dos Estados Unidos. É uma minoria, né, que sofre até os dias de hoje, né, um processo de exclusão, de segregação dentro dos Estados Unidos. E isso é muito forte, né? Isso ficou marcado nos Estados Unidos no início do século XX. Tinha até uma
uma lei no sul dos Estados Unidos, a lei de Jim Crow, né, leis estaduais e locais que imponha segregação. Então, repetindo, existia nos Estados Unidos, final do século XIX, início do século XX, né, a lei de Jim Crow, né, que tinha como ponto forte, eram leis estaduais, leis locais, que impunham o processo de segregação. Então, proibiam o negro de votar, proibiam o negro de frequentar a escola onde estudavam brancos, os negros tinham que se manter no fundo dos ônibus, o negro não podia entrar no banheiro do branco, até mesmo casamentos interraciais, era crime. Então, casamentos interracial, crime, só para vocês terem ideia. Tá? A situação começa a dar uma mudada quando algumas lideranças, negras começam a surgir. A partir da década de 1960, negros como Martin Luther King, Malcolm X ou Malcolm X para alguns, além de movimentos radicais como os dos Panteras Negras, que foi muito atuante nos Estados Unidos. Essas manifestações maciças resultou em mudanças, mesmo depois de algumas mortes, a atuação de seitas como a Ku Klux Klan, que atuavam, a seita que tinha como símbolo uma cruz queimando, ela perseguia negros. Então é uma coisa muito, muito triste, muito horripilante. Graças à atuação principalmente de Martin Luther King, de Malcolm X, que esses movimentos foram crescendo e os negros conseguiram alguns direitos civis importantes até os dias de hoje, por exemplo, direito a voto, o direito a utilizar a mesma escola que o branco, essa mudança na questão dos banheiros. E não é que os presidentes foram bons, é que a pressão estava muito forte. Então, alguns governos, como o governo de Kennedy, de Johnson, de Nixon, eles começaram a promover algumas aberturas, algum conceito positivo para a inserção dos negros na sociedade. Até mesmo, posteriormente, teve o sistema de cota nas universidades, e daí surgiu ou efervesceu o número de negros dentro das universidades e culminou o ponto-chave de tudo isso, é a eleição do presidente, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, um negro, um afrodescendente, nascido no Havaí, Barack Obama. Então, essa concepção da chegada de um negro deveria mudar muitas coisas nos Estados Unidos. Mas, enfim, isso não acontece de fato. É importante nós estarmos relatando isso, mesmo porque alguns casos de violência policial contra negros, isso é constante. Então, nós tivemos esse ano o caso do George Floyd, morto, asfixiado por um policial branco, ficou sendo torturado com o joelho no seu pescoço durante mais de 8 minutos. Então, os negros foram para a rua, os negros brigaram, os negros querem mudanças nas leis dos Estados Unidos que dão amplo poder
para a polícia local. Então, não é uma questão típica dos Estados Unidos, é uma questão, o racismo ele é muito mundial ainda, então existe uma luta muito forte contra o racismo. Nós temos que nos unir contra esse absurdo que são essas pessoas que ainda se acham no direito de serem diferentes. Aqui tem a figura de Martin Luther King discursando, né? Foi morto em 1968. Aqui nós temos a distribuição da população dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos é um país com grande dimensão territorial, né? Esse mapa, a legenda do mapa mostra as regiões com uma cor mais intensa, são as regiões com maior densidade demográfica. Vão perceber que a maior densidade demográfica dos Estados Unidos está no nordeste dos Estados Unidos, onde se concentra a maior parte da população dos Estados Unidos, né? Nessa região tem o que eles chamam de Manufacturing Belt, tem todo um processo de industrialização nessa região, né? Tem New York City, a grande cidade dos Estados Unidos, bolsa de valores. Tem Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, também está nessa região. Outra região muito populosa, né, povoada dos Estados Unidos, né, está na parte da costa do Pacífico, né, na região de Los Angeles, San Diego, né, no estado da Califórnia. Então tem todo um processo de industrialização recente nessa região, também com grande distribuição da população. E vocês vão encontrar também no estado da Flórida, aqui na parte sul dos Estados Unidos. É importante saltar que essa região turismo muito forte, né? Tem a Disney, por exemplo, que atrai milhares e milhares de pessoas. E do outro lado nós temos, no estado de Washington, a cidade de Seattle, a cidade de Portland, né? Também são cidades com um número muito grande de pessoas. É isso aí, galera. Obrigado por mais uma aula. Até a próxima.